A ouvidoria do Senado completou, coincidentemente, esse ano, 4 anos de plena atividade. Esses 4 anos, nós estamos no 3º biênio, o 2º comandado pela senadora Lúcia Vânia, que desde 2013, ao ser indicada ouvidora pelo presidente Renan, deu início a um processo de reestruturação completa da ouvidoria, que eu vou apresentar um pouco dessa linha do tempo, o que aconteceu durante esse período e como é que nós estamos hoje, que é o resultado de toda essa reestruturação que foi feita para o cidadão, para os senadores e para o Senado. Não. Ok. Vocês podem perceber, na linha do tempo, a ouvidoria nasce... Na verdade, ela foi criada por ato em 2005, mas só foi instalada em 2011, com o ato que regulamentou suas atividades e que deu início a essa comunicação com o cidadão. No primeiro momento, a ouvidoria focou seus esforços em se estruturar para que pudesse receber esse cidadão quando as portas de acesso fossem abertas para ele. Em 2012, dando continuidade a esse trabalho, nós assinamos um acordo de cooperação entre as ouvidorias do Legislativo, com o TCU e com a Câmara, para desburocratizar essa comunicação do cidadão que muitas vezes entra no Senado achando que está falando com a Câmara e fala com o TCU achando que está falando com o Congresso. O intuito do acordo era trocar experiências e encaminhar essas manifestações que chegavam a nós de forma equivocada para seus reais interessados. Em 2013, a ouvidoria começou um processo encabeçado pela senadora Lúcia Vânia, que tinha como objetivo a integração dos órgãos de comunicação do Senado. Ela percebeu que somente a ouvidoria, trabalhando isoladamente, não conseguiria atingir o objetivo de fazer esse intercâmbio entre cidadão e Senado, e principalmente entre os senadores. A gente vai ver mais na frente que realmente isso se retrata nos números, uma vez que a ouvidoria, quando da sua instalação, recebia em torno de 100 a 150 manifestações por mês, e isso não retratava aquilo que a Casa esperava da população com tantos canais e ferramentas disponíveis para essa comunicação. A mesa, entendendo essa necessidade de integrar esses canais e fazer com que o cidadão fosse mais bem atendido, unificou esses canais a partir da integração do Alô Senado à ouvidoria. Com essa integração, nós começamos a reestruturar o órgão e a implantar uma nova metodologia que garantisse a todos aqueles que entrassem pelos nossos canais oficiais que ele tivesse um retorno às suas manifestações. Em 2015, a nova metodologia foi implantada e, desde abril, nós garantimos ao cidadão que entra por esses canais uma resposta oficial, seja ela do parlamentar ou das áreas administrativas da Casa. Isso porque, para as questões administrativas, também a ouvidoria tem um prazo regimental para se reportar ao cidadão, que é de 30 dias úteis. Hoje, em média, as respostas são dadas em aproximadamente 15 dias, isso para aquelas que demandam mais encaminhamentos. As 75% dessas demandas que nos chegam, elas são recebidas e respondidas em torno de 48 horas.
Os canais oficiais da ouvidoria são os formulários disponíveis no portal, o 0800, que todos conhecem, mais conhecido como Alô Senado, que é um telefone do Senado coordenado pela ouvidoria. E é neste serviço que a gente centraliza todos esses recebimentos antes de chegar à ouvidoria para que sejam analisados e encaminhados aos órgãos pertinentes. Nós também recebemos cartas via postal e temos urnas da ouvidoria espalhadas por todo o Senado, em lugares estratégicos. Nós costumamos receber muitas manifestações das pessoas que nos visitam aqui diariamente e que querem deixar suas considerações, suas perguntas, suas manifestações para os senadores e para a instituição como um todo. Nós temos no portal o Fale com o Senado, que é um formulário geral que o cidadão pode acessar e registrar sua manifestação e ela vai ser encaminhada à ouvidoria. Então, hoje, com a unificação desses canais, o cidadão acessa o portal da ouvidoria e qualquer que seja o formulário que ele acesse, essa manifestação chega na ouvidoria, ela é analisada, classificada, encaminhada e, colhida a resposta, ela é enviada ao cidadão. A filosofia de trabalho da ouvidoria é atender mais e melhor aqueles que nos procuram todos os dias. A comunicação que a ouvidoria faz o trabalho que ela faz não é um trabalho de conciliação, mas é um trabalho qualificado de mediação. Quando da integração dos canais, o foco era organizar essas informações para que elas chegassem aos parlamentares assim, de uma forma organizada, que ela pudesse ser lida, que ela pudesse ser compreendida e que ela pudesse ser considerada além de tudo. Quando dessa integração havia uma reclamação muito grande dos cidadãos que o Senado não respondia aos seus questionamentos. Então, o foco foi garantir que ele, de fato, tivesse, dentro dessa nova estrutura e dentro dessa nova metodologia, as respostas que ele esperava ter. Agora, é lógico que nem sempre o que recebemos de resposta é aquilo que esperamos quando fazemos as perguntas, mas a gente tenta sensibilizar o cidadão que o que move a casa são as perguntas, não as respostas. E todas essas manifestações, elas hoje são catalogadas, elas são autuadas. Quando dizem respeito a um projeto de lei, elas são levadas ao processado da matéria e ficam à disposição dos parlamentares, principalmente no momento de relatar essas matérias. Essa foi uma forma regimental da gente garantir que essa manifestação do cidadão chegue de forma efetiva aos parlamentares. O Alô Senado, como eu falei, foi integrado à ouvidoria por ser entendido pela mesa diretora que não era um órgão, era um canal de acesso e um dos principais canais de acesso à casa. Então, com essa integração, a gente hoje tem o controle de tudo que chega no Senado, evitando, assim, a duplicidade de informações e as respostas não institucionais. Então, o que acontecia antes? Sem essa integração, o cidadão entrava por várias portas, fazia a mesma pergunta e, por vezes, era respondido de formas diferentes. Às vezes, nem recebia essas respostas. Então, com essa unificação, a ouvidoria garante e conhece esse cidadão. Hoje, nós somos capazes de identificar quantas manifestações nós recebemos de cada cidadão e se essa resposta, se essa manifestação é repetida, se ele já fez em algum momento, se ela já foi encaminhada e se até mesmo ele já recebeu resposta.
Esse é um trabalho que a gente também tenta sensibilizar o cidadão, no sentido de que uma manifestação sobre o mesmo tema é suficiente para ele receber uma resposta. Como ele não recebia resposta antes, ele achava que quanto mais ele encaminhasse essa manifestação, era uma forma de pressionar para receber uma resposta. E isso não funcionava. Para a implantação dessa nova metodologia e para oferecimento desse serviço à casa, aos parlamentares e à população, a ouvidoria viu a necessidade de conhecer outras ouvidorias, saber das tendências, saber o que melhor funcionava dentro dessas ouvidorias no que se refere à comunicação com a população. Foram feitas várias reuniões pela senadora Lúcia Vânia, realizadas diversas visitas técnicas a outros órgãos. Recebemos aqui outros técnicos também e tentamos copiar as melhores práticas a fim de atingir esse objetivo de melhor falar com a população. Para que essa comunicação também fosse aprimorada, sem as parcerias internas com a casa, ficaria difícil efetivar esses encaminhamentos e aprimorar inicialmente os trabalhos da ouvidoria. Hoje nós temos temos várias parcerias com todos os órgãos da casa, com a Secretaria-Geral da Mesa, por meio do E-Cidadania, uma parceria muito profunda no sentido da autuação dessas manifestações e de garantir o histórico dessas manifestações dentro de cada projeto, dentro de cada tema discutido na casa. Parcerias com a Secretaria de Comunicação, por meio da Rádio Senado, por exemplo, nós criamos um programa chamado Espaço Ouvidoria, que é mais uma forma de dos parlamentares falarem com o cidadão. Nesse programa, são escolhidas manifestações mais representativas de temas que estão sendo debatidos e são de interesse da população. Com o Jornal do Senado, cada vez que a gente divulga nossos números, divulgamos nossas informações, pela Agência Senado, pela TV Senado, que sempre nos concede espaço para falar, para conversar com o cidadão e, principalmente, para os parlamentares responderem essas manifestações diretamente aos parlamentares. Aqui não está listado, mas nós também, no início do ano, formalizamos uma parceria com as mídias sociais. Antes, o Alô Senado e a ouvidoria tinham um canal direto de Twitter, Facebook, com o cidadão, e nós percebemos que isso só fragmentava essa comunicação. Então, fechamos esses canais direto para a ouvidoria e transferimos essas contas de mídias para um grupo especializado que hoje faz isso com muita perfeição e que acaba direcionando o cidadão para a ouvidoria de uma forma mais correta. Com a Diretoria-Geral do Senado, nós temos uma parceria principalmente com relação à Lei de Acesso à Informação. Hoje, todos os pedidos de informação recebidos do Senado, eles passam pelo Serviço de Relacionamento Público Alô Senado, que é o órgão da ouvidoria, e são encaminhados ao SGDoc, que é a área que é responsável por essa transparência passiva. Aquelas informações que não estão disponíveis no portal, que o cidadão, por meio da Lei 12.527, pode solicitar para o Senado. Com a Secretaria de Transparência, nós temos outra grande parceria na realização das pesquisas de opinião. O Alô Senado atua diretamente na aplicação desses questionários que são construídos. Toda a pesquisa é elaborada pela Secretaria de Transparência, pelo Data Senado, e passadas para a ouvidoria, para que os colaboradores do telemarketing
possa realizar isso com o público. Ainda com relação às parcerias internas, com a Secretaria de Transparência, só desde abril deste ano, quando implantamos essa nova metodologia voltada ao aprimoramento dessa comunicação, nós já aplicamos questionários relacionados a 6 pesquisas, com aproximadamente 6.498 perguntas. Tempo médio de aplicação dos questionários depois da integração é agora de 9 a 10 dias, para atender uma necessidade da Secretaria de Transparência, que, de fato, precisa dessas informações o mais rápido possível, né? Antes, esses questionários eram aplicados em torno de 16 a 17 dias, o que podia inviabilizar essas pesquisas. Então, a ouvidoria envidou esforços para que não fosse causado esse prejuízo ao Data Senado, no sentido de aplicar esses questionários de uma forma mais rápida. Com o SGDoc, que é o responsável pela Lei de Acesso à Informação, de janeiro a novembro, nós recebemos 1.162 pedidos, que foram encaminhados e que foram devidamente respondidos. Dentro, e finalmente, dessas parcerias, como eu já falei, com a Secretaria-Geral da Mesa, nós temos total apoio para recebimento dessas manifestações e autuação aos processados, além de encaminhamento dessas manifestações a alguns órgãos internos da Secretaria e com o retorno de resposta garantido em, no máximo, 24 horas. Há na ouvidoria uma preocupação muito grande em organizar essas informações para que os parlamentares recebam e para que ele conheça o trabalho da ouvidoria e para que ele saiba que ele pode contar com a ouvidoria para falar com o cidadão. Então, aqui a gente tem vários depoimentos de senadores que recebem essas manifestações e que respondem prontamente à ouvidoria, muitos que respondem diretamente a esse cidadão e nos copia a resposta, porque sabe que nós temos um banco de respostas e que, no segundo momento, esse cidadão pode procurar a ouvidoria e ela já tem essa resposta. Aqui são mais senadores. A ouvidoria em números. Esse é um resumo do trabalho da ouvidoria neste ano. Com a integração, nós possibilitamos a comunicação com o público e recebemos 58.000 manifestações, sendo 39.690 tratadas em primeiro nível, que são aquelas informações que o cidadão liga no Alô Senado e o colaborador já consegue dar a resposta resposta imediata para ele. E 19.280 em segundo nível, respondidas pelo pós-atendimento ou encaminhadas aos órgãos solucionadores, que são esses órgãos que compõem a estrutura do Senado. Essas 19.280 manifestações são aquelas que precisam de registros e de encaminhamento. Há uma grande diferença para as manifestações que são respondidas prontamente pelo atendente ao telefone. Dessas 58.970, 58.553 manifestações já foram respondidas dentro do prazo regimental e 417 estão pendentes de respostas, mas dentro do prazo regimental que a gente tem de 30 dias. 5.360 manifestações, em média, são recebidas no Alô Senado, entre informações por telefone e informações que vêm pelo portal, pelos formulários, pelo atendimento presencial e pelo atendimento presencial, por telefone e por cartas. Ainda dentro do resumo do trabalho da ouvidoria esse ano, aproximadamente 3.600 manifestações, em média, são respondidas prontamente pelo Alô Senado, que é isso que eu já acabei de falar para vocês, e elas são relacionadas a
pedidos de informação respondidas no ato da ligação telefônica. O Senado tem tido uma preocupação muito grande em disponibilizar o máximo de informações no portal. Isso facilita muito o cidadão que procura qualquer informação para que se possa se manifestar futuramente pela ouvidoria. Então, estando essas manifestações disponíveis, a gente já presta para o cidadão. E aí, o que pode ocorrer nesse momento é que você tem 2 atendimentos. Você dá uma informação rápida e depois você registra uma nova manifestação que ele provavelmente fundamentou quando recebeu o primeiro contato. Aproximadamente 1.760 manifestações por mês são registradas e são respondidas. Essas que eu acabei de falar são as que formalmente a gente registra e faz encaminhamentos. O tempo médio de resposta para essas manifestações escritas são de 10 dias, 10 a 15 dias. O programa Espaço Ouvidoria... Eu queria fazer uma interrupção, doutora Regina, só para aproveitar e dizer que a nossa reunião ela está sendo transmitida no canal 2 do YouTube do Senado, mas como tem 2 colocações aqui dos internautas, que eu acho que tem a ver exatamente com a sua prestação aqui de contas, né? O Senado, aí a pergunta é do Sérgio Tavares, na verdade é mais um comentário. O Senado deveria dar mais importância às ideias legislativas propostas pelos cidadãos. De todas as que foram encaminhadas até hoje, apenas a da legalização da maconha teve relatório, que após várias audiências públicas concluiu somente pela criação de subcomissão. Ainda do Renan Alexander Siqueira, problemas que são apresentados no relacionamento com o Senado, com o cidadão, está na ausência de respostas às solicitações do cidadão ao Alô Senado, vindo do departamento responsável pela resposta à informação ou atende à solicitação de serviço. Fato recorrente em 3 anos. Então, acho que, como a senhora já está exatamente nos dados, poderia já fazer o comentário. E o Senado, aqui da Bruna Vasconcelos, ela diz o seguinte, que o Senado deve dar mais efetividade à participação popular. Ela está afirmando. As pessoas não querem só ficar discutindo os temas em audiências públicas. Elas querem ver os projetos aprovados, querem resultado. O Senado deveria estabelecer uma providência obrigatória para cada audiência realizada. Então. Bom, gente, isso é afirmação dos internautas, eu acho que cabe muito bem um comentário, porque pelos números apresentados aqui, a gente já tem uma noção de que é bastante expressivo, mas às vezes algumas pessoas podem, por um motivo ou outro, não acessarem, digamos, o canal correto, e esse é um dos objetivos também dessa audiência pública. Só para responder o questionamento do senhor Renan, que não é um questionamento isolado, por isso que a nova metodologia de trabalho da ouvidoria garante essa resposta. O que a gente não pode garantir antes desse período, como que ele poderia ter essa demanda atendida. Mas, especificamente no caso dele, nós temos um registro de 80 manifestações, das quais todas foram respondidas desde abril deste ano, que foi quando a ouvidoria integrou o Alô Senado. Com relação às sugestões, a Casa tem, sim, trabalhado muito fortemente em receber essas manifestações, principalmente de sugestões e dar encaminhamento. Essas sugestões, elas também são respondidas pelos parlamentares do programa de rádio e, muitas vezes, quando são encaminhadas aos parlamentares, elas também são respondidas. Embora a ouvidoria tenha adotado o método de, em 100% das cartas que nós respondemos, nós incluímos o e-cidadania como uma opção para o cidadão registrar essa manifestação e compartilhá-la com outros cidadãos que podem apoiar e dar um encaminhamento um pouco mais efetivo. Com licença. No tocante às sugestões... Eu queria aproveitar e dizer
Como a nossa comissão, ela não é uma comissão deliberativa, então a gente permite e quer dar exatamente essa liberdade de um debate. Se alguém quiser fazer alguma interpelação, não há nenhum problema. Tá? Viu, senador? O que ocorre é o seguinte, nessa parte das sugestões, mais direcionada a esse questionamento, que é para as sugestões legislativas, o que ocorre é o seguinte, as sugestões legislativas, elas atingindo um determinado apoiamento, de 20 mil apoiamentos, elas são encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Lá, elas recebem um relatório e esse relatório é submetido à comissão, se tornando parecer da comissão, aprovando ou não a continuidade dessa tramitação. Ocorre que não é possível, para o ativismo, né, a democracia direta, ela não se restringe unicamente à apresentação dessas sugestões. Ela se complementa com o acompanhamento de todos os passos dessa sugestão. Então, o que ocorre? Unicamente, o que nós temos para colocar para o público em geral é que eles acompanhem todos os passos dessas sugestões, entendeu? Aqui está na comissão, está com o relator, e aí eles continuem se manifestando, continuem emitindo as suas opiniões, que isso é importante para acompanhamento de tudo. A outra questão do resultado das audiências públicas ocorre o seguinte, determinadas audiências públicas, elas podem ocorrer por conta do assunto relevante, correto? Aí, a audiência pública ocorre num colegiado no qual aquele assunto não está nem tramitando, entendeu? Então, ali vai acontecer uma porção de coisas, vão se falar, virão diferentes segmentos da sociedade, mas ali não é o foro para que as coisas aconteçam. Então, existe isso também. Nós outros, como que acompanhamos, né, a tramitação da matéria, o desenvolvimento das audiências e tal, nós não temos poder de censura, de veto, de nada. Nós acompanhamos o que está acontecendo. Agora, o que ocorre é o seguinte, nem sempre as audiências ocorrem no lugar onde a matéria tramita. Então, isso é difícil até para o público discernir e nós não podemos nos contrapor nem em censurar esse tipo de atividade, porque existe um amparo dentro da norma que nos rege, que é o regimento interno do Senado. Bom, nós voltamos aqui a chamar a atenção e dizer que essa audiência, ela está, agora há pouco, começa a ser transmitida ao vivo pela TV Senado, então também a forma do cidadão participar, ele pode fazê-lo pelo portal e-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/e-Cidadania, ou ligando para o número 0800 61 2211. 0800 61 2211. Então, volta a palavra à doutora Regina. Então, com relação às respostas, além da garantia da resposta escrita enviada ao endereço do cidadão ou enviada ao e-mail, muitas vezes, a gente seleciona algumas com maior abrangência dentro dos temas que são mais abordados, e aí, numa parceria com a Rádio Senado, a gente convida os parlamentares a responder essas manifestações. Isso é mais uma forma do cidadão conversar com o parlamentar. Desde que o programa foi criado, em março de 2014, 40 parlamentares já participaram do programa e vários temas foram tratados de grande relevância, como campanhas eleitorais, direitos humanos, energia elétrica, funcionalismo público, meio ambiente, direito penal. O que norteia essas manifestações, essas respostas, normalmente é o momento da casa, aquilo que está se discutindo aqui dentro. Então, essa é mais uma forma da gente garantir que ele vai ser atendido e que o que ele fala, sim, está sendo ouvido pelos parlamentares e que ele tem uma resposta direta,
quanto do programa de rádio. Para todo esse trabalho da ouvidoria, nós fizemos também várias reuniões técnicas e para entender melhor esses canais de acesso e unificá-los de forma efetiva, nós fizemos um grupo de trabalho no ano passado que modelou todo o trabalho de atendimento da ouvidoria para tentar identificar e desenhar por onde passam as manifestações que aqui nos chegam e como é que elas retornam como resposta para o cidadão. E aí culminou num processo de modelagem, e hoje nós estamos em busca de uma tecnologia de gestão integrada que una todos esses canais e nos permita ter um banco de dados único desse cidadão que nos procura. Esse é o trabalho da ouvidoria. Toda essa construção foi feita dentro desses 4 anos de instalação e de efetivos serviços. A ouvidoria é um órgão essencialmente de controle social. O aprimoramento que ela oferece, que ela afirma ao cidadão que ela vai proporcionar à casa, começa primeiro por ela. Vocês viram na apresentação que em 4 anos, nós tivemos grandes mudanças na nossa metodologia de trabalho para atender esse cidadão. Então, quando nós falamos que recebemos manifestações dos cidadãos para o aprimoramento, que norteiam o aprimoramento dos serviços administrativos e legislativos da casa, gostaria aqui de afirmar para o cidadão que eles começam primeiro dentro da ouvidoria. Toda vez que a gente percebe que alguma coisa está obstruindo essa comunicação, a gente tenta se reinventar, seguindo as tendências, para que isso não aconteça mais. Obrigada.